Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos, e hoje respondedor de uma questão que é: de quanto em quanto tempo seria um prazo ideal ou recomendável ou interessante para trocar de equipamento fotográfico ou equipamento audiovisual, ou equipamento de foto, de vídeo, das duas coisas, enfim, de enquanto em quanto tempo seria bacana a gente trocar os equipamentos? E para que eu pudesse responder isso, eu fiz uma pesquisa e eu vou mostrar os dados para vocês. Este vídeo aqui tem o apoio dos meus amigos da loja Portsar e da assistência técnica Portsar. Se você está procurando equipamentos seminovos com garantia, fala com o pessoal da loja Portsar, porque eles têm uma seção de seminovos enorme, com muita coisa boa e tudo com garantia. Além disso, você tem o suporte da assistência técnica Portsar, então quando você compra os equipamentos na Portsar, você também já tem a garantia dada ali pela assistência técnica Portsar. E a Portsar tem também equipamentos novos, então se você está procurando câmera, lente, chegou a hora de trocar o seu equipamento, negocia o seu usado lá com a Portsar e sai de lá com um equipamento novinho para chamar de seu. Então, câmeras, lentes, tripés, luz, flash, cartão de memória, bateria, tem de tudo lá. Tá precisando de um equipamento? Fala com o pessoal da Portsar. Tá precisando de manutenção no seu equipamento? Fala com o pessoal da assistência técnica Portsar. E como tudo que eu compro de equipamento, eu compro lá na Portsar, a maior parte do meu equipamento veio de lá, e eu já usei os serviços da assistência técnica Portsar, são empresas que eu conheço há muitos e muitos anos e por isso recomendo aqui no canal. Os dados deles aparecerão aqui embaixo e estão na descrição deste vídeo também. Mas vamos lá, os dados da minha pesquisa sobre tempo ideal para a troca de equipamento. Eu coletei ao todo um pouco mais de 500 votos, eu fiz a pesquisa aqui na comunidade do canal. Então, se você não conhece, nos canais do YouTube tem uma seção comunidade. E na seção comunidade tem alguns youtubers que colocam lá só conteúdo exclusivo para membros. Eu coloco parte de conteúdo exclusivo para membros e parte de conteúdo aberto. Essa pesquisa, por exemplo, era conteúdo aberto e todo mundo pôde participar. Então dá uma olhada na seção comunidade dos canais que você gosta e que você frequenta, porque às vezes tem conteúdos lá que você pode estar perdendo. E aí vamos lá, eu tinha algumas alternativas que eu pus para as pessoas e eu quero comentar essas alternativas. Então vamos começar por quem troca ou considera ideal trocar, porque não era só aquilo que a pessoa faz, é o que a pessoa faz ou o que ela considera que seja ideal, o que eu estava perguntando. Porque às vezes uma pessoa está no seu primeiro equipamento, ela ainda não trocou, mas existe um prazo que ela mentalmente imagina que seja bacana para fazer essa troca. E a primeira opção era anualmente ou no máximo a cada 2 anos. Então quem troca de equipamento fotográfico anualmente ou no máximo a cada 2 anos é uma porcentagem bem pequena da população brasileira, se a gente for pensar. O resultado de pesquisa foi 4%. E se a gente para pensar na porcentagem de população brasileira, considerando a economia brasileira, as desigualdades brasileiras, considerando as características deste país econômica e socialmente falando, é bastante plausível que só uns 4% da população brasileira tenha as condições financeiras para trocar anualmente ou bianualmente, sei lá, enfim, a cada 2 anos, um equipamento caro como é o equipamento fotográfico, porque não adianta que a gente, mesmo que achar uma promoção bacana, um preço legal, um equipamento com preço bacana, nunca é barato. Assim sendo, você tem uma porcentagem pequena da população com acesso à renda suficiente para estas trocas. Então a porcentagem localizada ali na pesquisa me parece condizente com a realidade econômica nacional. E se a gente parar para pensar, eu acredito, aí minha opinião sobre, eu acredito que 1 ou 2 anos é pouco para justificar uma troca de equipamento. Salvo profissionais com altíssimo giro de negócios. Então, por exemplo, um fotógrafo de esportes, às vezes ao final de um evento de corrida de rua ou algo assim, ele terminou lá o evento com 2.000, 3.000, 4.000 fotos. E se assim for toda semana no ano de trabalho dessa pessoa,
ele termina o ano com centenas de milhares de fotos feitas, então o equipamento realmente será desgastado. Muitas dessas fotos feitas debaixo de sol, debaixo de chuva. Então, aí o equipamento está sendo realmente muito usado. Alguns fotógrafos de eventos sociais e eventos corporativos mais com giro de negócios muito rápido, então quem trabalha às vezes numa margem de preço mais baixa para girar vários eventos por mês, também vai produzir muita fotografia. Num ambiente mais controlado, que não está debaixo de sol e chuva geralmente, porque os eventos são na sua maioria em lugares fechados, mas com um giro muito rápido de trabalhos, você, ao mesmo tempo, desgastou bastante o seu equipamento e gerou fluxo de caixa que justifica a troca. Então, atendida para profissionais, esse critério de você realmente usa muito a sua câmera e, com isso, girou muito o caixa da sua empresa para justificar a troca, maravilha, você está nesses 4% aqui que entre 1 e 2 anos troca de equipamento, sempre. Não existe uma evolução tecnológica que justifique essa troca nesses prazos. Então, por exemplo, nossa, a Sony saiu da A7 IV para a A7 V quando aconteceu. O salto tecnológico não será grande o suficiente para que algo feito por uma câmera não seja possível com outra. Então, saiu da Canon EOS R6 para EOS R6 Mark II, saiu da R5 para R5 Mark II, sabe? Uma geração de equipamento que tem acontecido nesse intervalo de tempo, geralmente não é um salto tecnológico significativo para que hajam tantas funções novas no equipamento que você não podia fazer com a sua câmera anterior. Graças a isso, eu acredito que 1 ano a 2 anos é muito rápido para essa troca. Salvo se você tem as finanças que justificam isso, então você tem a grana, a fotografia para você é hobby e você tem a grana disponível, maravilha, troca quantas vezes você quiser, porque aí é o seu gosto, o que vai ditar é o seu gosto. Se grana não for problema, o que dita é o seu gosto. E se você é profissional, tendo giro de caixa suficiente e desgaste de equipamento suficiente, aí tudo bem também. Vamos passar para a próxima, que era uma fatia maior entre 2 e 4 anos de uso da câmera. Entre 2 e 4 anos, 22% das pessoas responderam. E aí a gente já encontra um bloco bem maior de pessoas e um bloco também maior de possibilidades e justificativas. Para profissionais, é mais fácil que neste período um pouco mais elástico de tempo você tenha gerado o giro suficiente de grana para fazer a troca. Também é mais fácil entender que o seu equipamento vai ter sofrido o desgaste suficiente que justifique a troca. E ainda, tecnologicamente, é maior a probabilidade de um salto tecnológico um pouco mais significativo nesse intervalo de tempo, que aí justifique que você queira trocar a sua câmera por uma que te ofereça recursos melhores. De novo, se a fotografia é hobby para você, se você tem a grana necessária, e aqui é mais tranquilo, porque você pensa assim, bom, a cada 3 ou 4 anos, num hobby, você aproveitou a sua câmera em um número maior de saídas fotográficas, viagens, passeios, eventos da sua família e dos seus amigos. Então você desfrutou mais desse equipamento, porque se em um ano, às vezes você foi viajar uma vez, aí você usou a câmera uma vez. Mas em 4 anos, você, como um cidadão provavelmente aí de classe média, já conseguiu desfrutar um pouco mais da sua câmera, houve um salto tecnológico já maior nesse período de tempo, e para profissionais, a chance de um giro de caixa ter acontecido de forma mais eficiente e assim por diante. Então, eu acredito que essa porcentagem ela é maior porque existem mais motivos reais para uma troca de 2 a 4 anos do que de 1 a 2 anos de um equipamento. O equipamento fotográfico, qualquer um, dura mais do que 1 ano, mesmo num uso pesado. A não ser que aconteça um acidente, um infortúnio. Lógico, se você teve o seu equipamento furtado ou sofreu um acidente com ele, caiu no chão, quebrou, é uma outra história. Tem equipamento que sofre um tipo de acidente que não tem assistência técnica que resolva, é perda total. Aí você precisa comprar um novo. Então, tirando estas coisas que não são a regra, a gente pode entender que 1 a 2 anos geralmente é pouco para uma troca de equipamento. 2 a 4 anos tem um grupo maior de motivos e justificativas.
A próxima alternativa, e é a que teve já também uma porcentagem maior, era entre 4 e 6 anos de uso do equipamento, que totalizou 24% dos votos. Eu acho que a análise possível para esse recorte é similar à anterior, mas com algum viés diferente. Por exemplo, é bem mais provável que o desgaste de um equipamento de um profissional já esteja atingindo o limite na faixa de 4 a 6 anos. Que você já esteja perto de uma manutenção de troca de obturador, que é uma troca mais cara. A câmera não acaba a vida dela quando troca um obturador. Quando chega ao fim da vida do obturador, a câmera pode estar funcional ainda. E aí você troca o obturador e continua. Mas é uma troca mais cara. E aí você pode pensar, vale a pena trocar o obturador ou vale a pena já comprar um equipamento novo? É que nem uma manutenção cara num carro ou, enfim, qualquer outro equipamento que você venha a fazer uso. 24% das pessoas entendem de 4 a 6 anos como um prazo ideal e eu acho também que é um bom prazo. Dificilmente um profissional vai chegar neste tempo de atuação profissional sem que o mercado não esteja demandando coisas que talvez o equipamento dele não ofereça. Então, por exemplo, aí esse intervalo 4 a 6 anos, a gente viu, em termos de Brasil, a substituição de uma matriz de produção de vídeo de Full HD para 4K. Então, mais qualquer período desses à frente, talvez a gente tenha visto a substituição da matriz de produção do 4K para o 6K e para o 8K entre profissionais da área. Hoje ainda são poucos os profissionais da área rodando a 6K, 5K, 8K os vídeos. A maioria está no 4K. Há 6 anos, a maioria estava rodando em Full HD. Então, o que acontece é que a gente tem um período em que o salto tecnológico do cliente já começa a demandar as novidades para o profissional. Então, você tem mais motivos, você tem mais razões para uma troca nesse 4 a 6 anos. A tecnologia já avançou mais, seguramente já aconteceu uma ou até 2 gerações da câmera que você utiliza, então a mudança tecnológica do equipamento é maior, a mudança do cliente é maior, a sua mudança em termos de demanda nesse tempo é maior. E o desgaste do seu equipamento nesse tempo também é maior. De novo, se a fotografia for um hobby para você, aí o que manda é a sua vontade e o seu bolso, tendo bolso para trocar e sentindo a demanda, nem que seja uma demanda psicológica, porque você não tem um cliente te cobrando, mas às vezes você comprou uma TV nova na sua casa com uma resolução maior e você quer passar vídeos com uma maior qualidade das suas férias, que é uma câmera nova por isso. Tudo bem também, está perfeitamente justificado desde que haja a disponibilidade financeira. No caso de profissionais, 6 anos, na maioria dos usos, o equipamento já está virando um bagaço. Lógico que tem usos que não. Por exemplo, se é fotógrafo de produto em estúdio, você está num ambiente controlado, não expõe o seu equipamento ao clima e os trabalhos não são de milhares de fotos, são no máximo de dezenas de fotos. E aí o seu equipamento desgasta muito menos. Eu conheço fotógrafo de produto em estúdio que ainda hoje está usando uma Canon EOS 5DS, por exemplo, que ela tem 50 megapixels em situação de luz controlada, trabalhando em ISO 100 dentro do estúdio, a qualidade de imagem dela é perfeitamente atual. Esses profissionais não fazem vídeo, portanto essa câmera está funcional para eles, mesmo ela tendo toda a idade que ela tem. Eu nem lembro que ano foi lançada a 5DS, mas já tem 10 anos aí pelo menos, ou mais. E deve ter aparecido aqui embaixo o ano do lançamento da 5DS para vocês terem uma ideia. Então, salvo você operar em um nicho de mercado, assim como tem profissional que usa Nikon, que está lá com a D800Z, por exemplo, com todos os anos de idade que ela tem, é porque ela tem resolução suficiente, qualidade de imagem suficiente e seu trabalho não desgasta o equipamento. Então, existe sempre a exceção. A regra existe. Mas já, por exemplo, o fotógrafo que faz ensaios fotográficos e retratos, ele já está num trabalho que cada trabalho é centena de fotos. Não são milhares como um profissional de evento, mas é centena. Num intervalo de 4, 5, 6 anos, ele já desgastou bastante o equipamento dele. Aí a gente vai ter a seguir a próxima hipótese, que era mais de 6 anos de uso da câmera. E 14% das pessoas escolheram esta opção. Aqui, eu acho que esse prazo, mais de 6 anos, só é justificável nas seguintes considerações. Você é um profissional e o seu equipamento não se desgasta, como eu dei o exemplo de um profissional de fotografia de estúdio, que uma mesma câmera talvez possa ficar funcional por 10 anos ou mais. E tudo bem.
Então, na sua área de atuação profissional, o desgaste não é um problema e a qualidade de imagem que você produz segue competitiva. Então tá justificado, porque aí, ó, quanto mais se tirar de lucro de um equipamento que você já gastou lá no passado, melhor. Outra coisa é se você é um fotógrafo amador, entusiasta, ou seja, a fotografia é para você um hobby e a qualidade que você encontra no seu equipamento ainda te satisfaz, ou seja, não é nada que você sinta uma obsolescência, uma necessidade de troca. Por isso que, por exemplo, quem fotografa com câmeras analógicas, fazendo fotografia fotoquímica em filme, a gente pode falar que tecnologicamente estaria obsoleto, mas se agrada a pessoa, se aquele processo de clicar em filme, de revelar tudo, é o que satisfaz dentro do hobby, para o entusiasta da fotografia, ótimo, a pessoa pode usar um equipamento de 50 anos de idade ou mais, e tudo bem, sem problema nenhum. Então, prazos maiores são justificáveis em nichos. Prazos maiores do que 6 anos são justificáveis ou para os profissionais cuja margem de uso é de pouco desgaste e a qualidade não caducou para o uso que eles fazem, ou para o entusiasta, para o hobbyista, a qualidade está suficiente. Porque assim, caso não seja esse o seu caso, digamos que você é um profissional de alto giro, então você faz muitos eventos, o seu equipamento já está um bagaço, mas você não tem dinheiro para trocar depois de 5 ou 6 ou mais anos, há de se questionar se as suas práticas comerciais estão funcionando. Dá uma chegada naquele vídeo que eu tenho aqui no canal sobre reserva de emergência e renda passiva para fotógrafos e outros profissionais de imagem, porque talvez o seu gasto de dinheiro não esteja adequado aos seus rendimentos ou o tanto que você cobra pelo seu trabalho não está adequado para o que você efetivamente realiza, porque um profissional espera-se que tenha obtido giro de caixa suficiente para, em mais de 6 anos, trocar a sua câmera. É esperado, é previsto isso. Lógico que se o equipamento está inteiro, como eu disse, se o equipamento está inteiro e você está trabalhando e tirando lucro de um equipamento antigo, tanto melhor, porque a sua lucratividade é proporcionalmente maior ao gasto feito pelo equipamento. Mas o que se espera é que um profissional tenha tido as condições de gerar caixa nesse período de tempo. Então, verifique, se não for o seu caso se você não pode melhorar suas práticas comerciais, fazendo aí cursos na área de gestão, de marketing, de administração do seu negócio. Veja se existem ralos de dinheiro na sua vida pessoal que podem estar afetando o desempenho da sua vida profissional, coisas que eu falei lá naquele vídeo sobre renda passiva, reserva financeira e tudo mais, eu expliquei tudo direitinho naquele vídeo. Tem a galera jogando dinheiro fora em aplicativozinho de aposta, tem galera que joga dinheiro fora em variados vícios ou consumos desnecessários. Então, talvez o que te falte hoje para trocar o equipamento do seu trabalho tenha sido algum dinheiro que foi jogado fora. Dá aquela revisão na vida. Mas existe uma galera que é justificável, como eu disse. E a última alternativa que eu pus nessa enquete era sem prazo, só vai trocar quando pifar. 36% o número campeão da enquete. E aí a gente tem que pensar assim, para profissionais isso é extremamente arriscado. Extremamente, é muito arriscado você tá com um equipamento que você só vai trocar quando pifar, porque ele pode pifar no meio do trabalho. Eu entendo perfeitamente se dentro de um certo prazo você compra um equipamento novo sem se desfazer do anterior. E aí você continua usando o anterior para desgastar ele cada vez mais, porque se pifar o seu novo equipamento está lá. Perfeito, não tem o que discutir, é uma boa estratégia. Mas se não é o seu caso, se você é profissional e só tem um equipamento, aí tem que se avaliar muito, porque em termos estratégicos isso tem uma chance muito grande de dar errado. Existem trabalhos reagendáveis. Se você trabalha com fotografia de objetos, produtos e retratos e tem clientes compreensivos que aceitam um reagendamento, tudo bem. Nossa, o equipamento pifou, vou precisar comprar um novo correndo para poder te atender. Ou vou ter que alugar um equipamento, aí no aluguel ou na compra de um novo, o preço subiu e a tua lucratividade já daquele trabalho vai para o espaço. Então, de qualquer forma, é arriscado fazer isso. Então, ter uma troca de equipamento para que a saúde do equipamento esteja mais em dia o tempo todo é melhor para um profissional. Para o entusiasta e hobbyista, tudo bem também, porque aí
você tem o equipamento, ele está te satisfazendo, está funcionando? Poxa, se acontecer de durante uma viagem o equipamento pifar, você saca o seu smartphone do bolso, continua fotografando o que der lá com o seu smartphone e vida que segue. Você não vai ter um prejuízo financeiro por isso. São os seus registros de viagem, dá para fazer o improviso. Então, para o entusiasta, para o hobby, tranquilo trabalhar com essa ideia do só troco quando o equipamento pifar. Perfeitamente. Por outro lado, para o profissional é extremamente arriscado fazer isso. E aí, o que eu digo? É melhor você comprar um equipamento mais simples do que o ideal e ter margem de dinheiro lá na reserva para comprar um segundo equipamento, um equipamento usado, porque aí você tem duas câmeras, impossível que as duas vão quebrar ao mesmo tempo, para você ter backup do seu equipamento. Então, é melhor como profissional falar assim, nossa, eu tenho dinheiro para comprar uma novíssima R6 Mark II. Maravilha. Ao invés de comprar uma R6 Mark II, que tal comprar assim uma R8, que é mais de entrada e é excelente, e uma usadinha APS-C, tipo uma R10, uma R50, ou uma DSLR, tipo uma SL2, uma SL3 usada, que vira lá o seu equipamento de backup, porque é melhor ter duas câmeras do que ter uma só. Então, se você tem o dinheiro para uma câmera de melhor nível, mas você é um profissional, pensa bem se não vale a pena comprar o mais de entrada e um segundo equipamento usado, ou dois equipamentos usados, ou um mais de entrada te permite não vender o seu equipamento atual e aí o seu equipamento mais velhinho fica como seu equipamento de backup. Essas ideias são ideias plausíveis para profissionais. Então, poxa, se eu vender a minha câmera atual e colocar mais a minha reserva para troca de equipamentos, eu compro o equipamento topo de linha. E se não fizer isso, você desce uns 2 degraus aí na linha de uma marca qualquer e continua sem vender o seu equipamento usado, tem duas câmeras e o backup está feito. É bem menos arriscado trabalhar assim do que trabalhar na ideia do só vou trocar quando pifar. Eu acredito que a maior parte das pessoas que respondeu à pesquisa é amador e entusiasta, porque a maioria das pessoas com uma câmera são amadores e entusiastas. A minoria das pessoas com câmeras são profissionais da área. Então, para cada 10 câmeras vendidas, uma ou duas deve ser para um profissional, o restante é para amadores e entusiastas. E por isso, desses 500 e tantos votos que essa pesquisa teve, talvez tenha 300, 350, 400 entusiastas amadores respondendo e uns 100, 150 profissionais. Às vezes em que eu fiz pesquisas no meu Instagram e aqui no canal sobre, e aí, você é profissional ou você é amador, ou você é um profissional de tempo parcial, ou seja, você tem uma profissão e de fim de semana você é fotógrafo e faz uns eventos. Quase sempre ganhava a porcentagem do amador entusiasta, seguido desse profissional de tempo parcial. O profissional de tempo integral, em todas as pesquisas que eu fiz aqui no canal, era a minoria de público. Portanto, isso para mim explica os 36% de pessoas que vão trocar equipamento só quando ele pifar. Para que o seu equipamento não pife, usa lá os serviços da assistência técnica Portsar. Para comprar seu equipamento novo ou usado, loja Portsar. Para negociar o seu equipamento usado, loja Portsar. Para ter opções de falar assim, não, eu vou comprar aqui um usadinho como backup para o meu equipamento principal e não me arriscar na vida profissional, fala com o pessoal da loja Portsar. Além disso, se você é entusiasta ou profissional, fotografar melhor é uma coisa bacana. Então, conheça os meus cursos online. Eu tenho curso de composição em fotografia e o curso Elementos do Desenho Fotográfico. Esses dois cursos são da área de composição, mas eles cobrem assuntos diferentes. Tem o curso Fotometria e o curso Introdução ao Flash dedicado, dois cursos sobre técnica, também versando sobre assuntos diferentes. O curso Fotografia Urbana Noturna, que é muito bom para quem tem a fotografia como hobby durante viagens, e o Focalização com Canon EOS R7, R8 e R6 Mark II, que para todo mundo que tem essas câmeras, esse curso ajuda demais a dominar a configuração delas. Dá uma chegada nos meus cursos, todos eles têm acesso vitalício, certificado ao final, técnicas comprovadas sem achismo, palpite, chute nem nada, é tudo coisa que eu testei e sei que funciona de verdade, e isso é muito importante num curso que você vai comprar. Além disso, tem acesso a campo de dúvidas, então toda semana eu estou lá respondendo as dúvidas das pessoas nos cursos, então não é um curso online que você compra e fica sem resposta para suas dúvidas, porque eu mesmo vou lá e respondo as suas dúvidas.
Belezinha, minha gente? Era isso que tinha para este vídeo. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá!